Bom dia, meus queridos alunos do quarto ano. Como estão? Tudo bem, gente? Vejam só, hoje no nosso vídeo de matemática, eu vou trabalhar com vocês algo diferente. A gente vai fazer uma revisão sobre o conteúdo fração, tá? Então, hoje a gente vai fazer uma revisão do que é fração, como se fazer a pronúncia da fração. E eu também vou explicar para vocês a atividade de casa, tá certo? Sobre fração. Tá bom, meus amores? Então, vejam só. Vou fazer a chamada e depois eu peço que vocês prestem atenção aqui no quadro e me acompanhem. Ana Cláudia, Ana Letícia, Caio Lucas, Hugo Mateus, Ismael Mota, João Vitor, Júlio Vinícius, Larissa Vitória, Luísa Carla, Tiago Figueroa, Tiago Henrique, Miguel Albuquerque, Nathalie Menezes, Tainá Sabrina e William Cauã. Certo? Então, gente, vejam só. Vamos agora revisar fração. Vejam só, gente. Analisando essa fração, a gente pode determinar como o denominador e como o numerador. A gente vai ter o 4 como numerador e o 6 como denominador. Na fração, a gente sabe que o numerador é sempre aquela parte que foi retirada de um inteiro. Não é verdade? O numerador. Já o denominador é o inteiro. Então, se aqui eu tenho 4/6, quer dizer que eu tenho 6 inteiros, 6 partes no total, e que apenas 4 foram retiradas. Uma coisa que eu acredito que eu ainda não disse a vocês, mas esse sinalzinho aqui, que separa o numerador do denominador, ele representa uma divisão. Vocês sabiam disso? Uma repartição, tá? Principalmente quando a gente está trabalhando com gráficos de frações. A gente vai ter o numerador sendo representado como aquela parte que foi retirada de um inteiro. Vou fazer aqui para vocês a representação dessa fração. 4/6. Vou desenhar aqui para vocês 6 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, gente, eu tenho 6 quadradinhos. Eu tenho uma figura completa aqui. Tenho 6 quadradinhos. Então, eu sei que a parte inteira dela é 6. O denominador está representado. E foi retirado dessa figura, foi pintado dessa figura 4 partes. 1, 2, 3, 4. Foram pintadas 4 partes, foram retiradas. Então, aqui nessa minha imagem, eu representei a fração 4/6, onde eu tive 4 partes sendo retiradas de um inteiro de um total de 6, tá? Então, o numerador, ele representa a parte retirada de um inteiro. E o denominador representa o inteiro sem nenhuma divisão, sem nenhuma repartição. A gente costuma fazer a leitura das frações da seguinte forma: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. A partir do 11º, a gente já diz 1/10 é 1/11, 1/12, 1/13. E assim vai, tá? Então, vejam. Quando a gente pede para que vocês representem uma fração, a gente tem que levar em consideração quem é o numerador e quem é o denominador. Eu lembro que nas minhas primeiras aulas sobre isso eu dizia, gente, o numerador é sempre o numeral que está em cima, o denominador é sempre aquele numeral que está embaixo. E é uma forma também da gente entender e fazer essas diferenças. Mas a gente tem que saber o valor agregado ao numerador, que é aquela parte que foi retirada de um inteiro, de um total, que no caso é o denominador, tá? Então, vejam só, eu preparei para vocês uma atividade, né, de matemática em folha, que está aqui na plataforma, onde a gente faz uma pequena revisão sobre esse conteúdo. E agora eu quero explicar para vocês passo a passo das questões que eu separei, para que vocês fizessem, tá?
E logo no primeiro quesito da atividade de casa, eu pergunto a vocês, em uma fração, o que indica um numerador? O que é que em uma fração o numerador vai indicar? Que eu já falei aqui ao longo de todo esse vídeo. Numa fração, a gente pode dizer que o numerador indica a parte que foi retirada de um inteiro, a parte tomada de um inteiro, a parte que foi, olha, tirada de um inteiro. Se eu fizesse para vocês aqui o desenho de uma pizza, deixa eu colocar aqui o desenho de uma pizza. Uma pizza, ela é dividida aqui, ó, em 8 partes, tá? Ela tem 8 partes aqui. Essa pizza aqui, ela tem 8 partes, tá? Fiz o desenho de uma pizza, porque é nesse desenho que a gente vê muitas representações fracionárias. E aí, ela tem 8 partes. E dessas 8 partes da pizza, foram retiradas aqui 3 partes. 3 fatias da pizza foram retiradas. Então, analisando essa imagem, que fração eu posso ter aqui? Quantas partes foram retiradas? 3. Então, eu vou ter o 3 no numerador. E quantas partes se tinha no total da pizza? 8. Então, como é que a gente faz a leitura dessa fração? 3/8. O 3 é o numerador, é a parte que foi tomada da pizza. E o 8 é o denominador, é a parte inteira. Porque antes de ter sido retirada da pizza essas 3 partes, ela tinha 8. Então, a gente está representando aqui no denominador. E aí, a gente pode ter 3/8. Então, voltando para o primeiro. Se ele nos pergunta como podemos definir o numerador, podemos definir o numerador de uma fração como a parte retirada de um inteiro, a parte que foi tomada de um inteiro, tá? E aí a gente tem um segundo quesito. Em uma fração, o que indica o denominador? Olha, já é o inverso. Em uma fração, o denominador indica a parte total daquele inteiro, sem ter retirado nenhum pedaço. Representa a parte inteira, como a gente já está vendo aqui, a parte total. Então, o denominador ele vai indicar justamente a parte total de um inteiro. Já no terceiro quesito, eu pedi a vocês que vocês dissessem sobre o que indica esse traço existente aqui, que separa o numerador do denominador. Ele indica uma adição, ele indica uma subtração, ele indica uma multiplicação ou ele indica uma divisão. Lá no início, que a gente está trabalhando esse conteúdo, o que é que uma fração ela vai indicar? É adição? É subtração? É multiplicação ou divisão? Já que a gente está dividindo em partes que podem ser iguais, indica uma divisão. Esse tracinho aqui que separa o numerador do denominador, ele está indicando uma divisão, não uma adição, não uma multiplicação e também não está indicando uma subtração. Porque a gente não vai subtrair 8 de 3, a gente não vai tirar 8 menos 3, não é isso. A gente está fazendo uma repartição igual. Então, a gente vai ter aqui uma divisão, que ela vai estar sendo indicada através desse tracinho que separa o numerador do denominador, certo? E aí, no quarto quesito, eu coloquei para vocês uma imagem, só uma imagem de uma pizza, e é até interessante porque aqui nessa imagem da pizza, eu sem querer, eu coloquei para vocês a representação do quarto quesito, onde eu tenho uma pizza que ela tem 8 partes, né, 8 pedaços, e foram retirados, vamos dizer assim, foram consumidos 3 pedaços dessa pizza, se assim eu posso falar. Então, na letra A, em quantas partes a pizza foi dividida? Ela foi dividida aqui. Em quantas partes? As partes totais que a pizza foi dividida. Ela foi dividida em 8 partes. A pizza está dividida ali em 8 partes. Qual é a fração que representa essa pizza? 3/8. Mas, tia, por que que a pizza foi dividida em 8 partes? Não foi 3, não. A pizza foi dividida no total de 8 partes. Só que só 3 foram retiradas. E a questão não pede isso. A questão só pede a quantidade de partes que a pizza foi dividida.
que no caso foram 8 partes. E a letra B, né, como eu já falei, a fração que representa essa imagem, 3/8. No quinto e último, ele vai pedir que você indique a fração que essas figuras representam, tá? Então aqui eu tenho essa primeira figura, onde eu tenho esse elemento aqui, ó. Vou colocar para vocês. Tem essa figura aqui. Essa figura ela foi dividida em 2 partes, tá? 2 partes daqui que a figura foi dividida. E foi retirado dessa figura 1. Então, como é que eu vou representar essa figura em fração? 1/2. Estão vendo aqui, ó? 1/2. É como eu posso representar essa figura em fração. 1/2. Aí, na próxima, eu já tenho aqui novamente 8 partes que foram divididas, mas foram tomadas dessa figura só 2 partes, que é o numerador. Então, como eu vou representar essa figura aqui em fração? Na próxima figura aqui, eu tenho 6 partes, né, do inteiro que foi dividido, e só 2 foram tomadas. Então, como vai ficar a representação dessa figura aqui? E na última, eu vou ter 4 partes, né, dessa figura, onde apenas 2 foram retiradas. Eu tenho aqui 4 partes, é um quadradinho, 4 partezinhas, e só 2 foram retiradas. Então, como é que eu vou ter aqui essa representação? 4, que é o denominador, que é a parte total, e 2, que é o numerador, que foi a parte que foi retirada do inteiro. Então, eu vou ter 2/4, né? Então, gente, vocês estão vendo que essa atividade ela é bem simples, né? Tudo que eu coloquei aqui nessa atividade a gente já viu, a gente já estudou, a gente já trabalhou. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários da plataforma para a tia saber. No mais, é isso. Um beijo enorme para vocês, um cheiro e até segunda-feira, se Deus quiser, com mais um vídeo. Tchauzinho!